Agora, perguntaram para o profeta, isso aqui, ó. Perguntaram para o profeta: o que acontece com crentes nascidos de novo que estão em várias denominações, mas não na noiva de Cristo? Então, esse não é o novo nascimento. O profeta explicou para nós que se é nascido de novo verdadeiramente, é noiva. Mas a pessoa perguntou: o que acontece com os nascidos de novo que estão em várias denominações, mas não na noiva de Cristo? O que acontece a eles? Bem, eu penso que nós explicamos isso há pouco atrás, tá vendo? Eles entram na tribulação, eles são martirizados na tribulação, surgem por último depois do milênio para o julgamento deles, tá vendo? Porque a Bíblia diz que o restante dos mortos não vivem até que os 1000 anos se expirem, não tem porção dobrada. Só uma porção, que é a vida eterna, mas não viver no milênio. Então houve uma ressurreição, e então surgem ambos os justos e os injustos, e foram julgados por Cristo e a noiva. Ele veio à terra com 10 milhares de seus santos, tá certo isso aí? Sua noiva. O juízo foi estabelecido, os livros foram abertos e outro livro foi aberto, qual é o livro da vida. E ele separou lá os bodes das ovelhas, tá certo isso aí? Isso não tem nada a ver com a noiva. Ela se encontrava lá mesmo no juízo, a rainha e o rei juntos. Agora, presta atenção. A noiva está do lado de cá do balcão, do lado de lá tem ovelha e do lado de cá tem bode. Olha o que o profeta está explicando para nós. Ele veio com os seus santos, 10 milhares vezes milhares lhe ministravam, sua esposa. Então o juízo foi estabelecido e as ovelhas foram separadas dos bodes. Vocês se lembram da outra noite, quando eu trouxe aquela pequena meditação para que vocês entendessem? A meditação do cowboy? No próximo programa eu quero ler para vocês a meditação do cowboy. Tá vendo? Aí está você, a igreja, as pessoas que estão nas denominações, que genuínos cristãos são os que recebem a mensagem. O profeta disse: genuínos cristãos são os que recebem a mensagem. Ele pegou e colocou isso aqui lá no meio. Eu não sei como foi a tradução aí, porque tem reticências ali. Genuínos cristãos são aqueles que recebem a mensagem. E eles, a denominação, nunca enxergarão. Nunca será pregado para eles. Mas, e aqueles na multidão mista, aqueles para os quais é pregado, o profeta está distinguindo aqui, irmão. Vai ter um grupo que não vai ouvir, tá? Vai ter um grupo que não vai ouvir, tem o grupo genuíno que recebe a mensagem, e agora ele vai falar de um outro grupo que saiu na multidão mista, que ouviu. Ouviram. Aqueles na multidão mista, aqueles para os quais é pregado, vai passar bem por cima da cabeça deles, a menos que o nome deles estivesse no livro da vida do Cordeiro. Vão ouvir. Vão ouvir. É verdade. Mas eles serão boas pessoas, e eles ressuscitarão novamente, e eles serão submetidos ao julgamento, e serão julgados pelo próprio grupo que pregou para eles. Olha. Espera aí, irmão. Olha que coisa interessante. O meu assunto seria esse. Não me perca aqui agora, estamos no finalzinho. O profeta disse, livro de Judas disse que Enoque pregou, porque profetizar é pregar. Destes profetizou Enoque, o Senhor vem com milhares de seus santos, certo? E o profeta diz aqui, eu não vou ler para vocês, que Enoque teve um ministério, teve uma pregação. Pregou. Não é verdade? Pregou, não pregou? Mas a Bíblia diz na carta de Pedro, 2 Pedro capítulo 4, mas os anjos que foram desobedientes, que significa ouviram Enoque pregar, mas não obedeceram, desobedeceram. O que acontece então? Agora, Cristo aparece para eles lá na região dos perdidos e prega para eles de novo naquele juízo do trono branco. Eu estou fazendo uma analogia aqui para vocês entenderem. O profeta está dizendo, você prega para uma pessoa hoje, irmão, prega para ele, prega, ele não aceita, você vai pregar para ele de novo, não se preocupe. Lá do outro lado, daqui a 1000 anos, você vai encontrar ele de novo. Então, quando a Bíblia diz que os santos vão julgar a terra, você só vai julgar aqueles os quais você compete a você julgar, que é da sua jurisdição, porque ele estava dentro da sua jurisdição. Quem é que pregou para você? Fulano, mas por que você não aceitou? Então agora ele vai pregar de novo. Falou, eu não estou aqui como prova de que era verdade que eu estava dizendo para você, eu sou noivo, estou em vida eterna, passei pelo milênio. Então esse testemunho foi o testemunho que Jesus deu para as almas que estavam em prisão. Falou, Enoque não pregou para vocês? Noé não pregou para vocês? O profeta chega a dizer, amados, eu ia ler para vocês, não estou me aguentando aqui,
que Enoque e Noé são as duas testemunhas de Apocalipse 11 nos dias pré-diluvianos, no final dos dias pré-diluvianos. Ele disse, eles são as duas testemunhas. É a roda dentro da roda. Deus teve duas testemunhas lá que prenunciaram a vinda de Cristo. A vinda do Filho do Homem. 2. Pregando. Enoque pregou. Noé também pregou. Só que sabe o que é interessante? Esse dia eu estava falando com a minha esposa, ela disse assim, você vai numa livraria que é na América do Norte, livraria evangélica é um show, coisa mais linda do mundo. Tem livro. Só que você não acha um livro de William Branham. Nada. E você entra lá dentro, você acha centenas, talvez, dezenas de livros de Billy Graham. Bom, tem um verso na Bíblia que fala que Enoque pregou. Um verso na Bíblia. Isso é o tanto que esse homem é misterioso, é oculto. Tem um verso que fala que ele pregou. Só um verso. Está no livro de Judas. Não fala mais nada em nenhum outro lugar. De que ele pregou, que ele teve um ministério. Assim é William Branham hoje. Ele representa Enoque. Noé representa Oral Roberts e Billy Graham, que é a pregação de que salva, mas elas passam pela tribulação. Ló passou ou não passou pela tribulação? O fogo. O profeta disse, como se fosse salvo pelo fogo. Assim como foram salvos pela água nos dias de Noé. Então, ela disse, olha, você não encontra nenhum livro de William Branham, mas você encontra Oral Roberts, você encontra, não é? Escondido. Escondido. Mas ele pregou. Ele pregou. Ó, tem mais aqui uns 5 minutinhos aqui para ler para vocês, não é? Lhe será pregado, olha, não sabeis vós, eles serão boas pessoas e eles ressuscitarão novamente e eles serão submetidos a julgamento e serão julgados pelo próprio grupo. Ó, grupo, gostei dessa palavra, grupo. Gostei dessa palavra. Serão julgados pelo próprio grupo que pregou a eles. Não sabeis vós que os santos julgarão a terra? Será pregado a eles, está vendo? Lhe será pregado através das próprias pessoas que testemunharam a eles para que saíssem daquilo. Está vendo? Perguntas e respostas sobre os selos, do dia 24 de março de 63, parágrafo 200. Opa, tem um povo que saiu aí na multidão mista, no terceiro êxodo, que está ouvindo, mas não vai obedecer. Está ouvindo, mas não vai obedecer. E serão julgados novamente. Não é? Aqui está. A Bíblia diz, olha, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, o entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E depois, segunda carta de Pedro, capítulo 3, diz que Jesus pregou aqueles espíritos. Então, esses espíritos, esses anjos que pregavam, estavam na prisão. Anjos, se vocês notarem, está com um A minúsculo, que significa homens, mensageiros aqui na terra. Eles pecaram. E a única maneira deles pecarem seria descrer. Eles tinham suas próprias religiões e eles não creram na mensagem de Noé. Eles não creram na mensagem de Enoque. Eles rejeitaram a mensagem deles, Noé e Enoque, e foram condenados. A Bíblia diz que foram. Enoque profetizava para eles e dizia, o Senhor está vindo com 10 milhares de seus santos. E eles profetizaram. E Noé construiu a arca e eles diziam, ele é um santo rolador, ele é um fanático. Não existe esse negócio de que vai vir chuva. Perguntas e respostas sobre Hebreus, parte 3, dia 6 de 10, do mês 10 de 57. Sabe o que acontece, irmão? Como diz no livro de Jeremias, capítulo 8, verso 20. Passou a cega, findou o verão e nós não estamos salvos. Deixaram passar, irmão. Aí depois vai ser pregado para eles, mas fora de estação. Passou o verão, não dá para ser salvo mais. Mas vai ter a pregação lá. Olha, irmão, vai ter pregação lá no Juízo do Trono Branco? Vai, irmão, cheio de pregador. Vai pregar tudo de novo, vai falar para eles tudo de novo. Não é? Aqui, já estamos chegando no nosso final. Judas capítulo 1, verso 14. E desses profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Não é? Olha que bonita. Essa citação que o profeta diz que as duas testemunhas do mundo pré-diluviano foi Noé e Enoque, está, porque eles viveram, irmão, não nos mesmos dias, mas na mesma estação, na mesma era. Foi uma era longa. Entendeu? Eles vieram dentro da mesma era. Enoque veio primeiro e depois veio Noé. 2 mensageiros. A junção do tempo do dia 15 de janeiro de 56, a partir do parágrafo 30. E sabe o que é interessantíssimo, irmão? Que esses 2 homens, a Bíblia fala algo muito peculiar desses 2. Ela fala a mesma coisa. Gênesis 5, 21. E andou Enoque com Deus,
e não apareceu mais por quanto Deus para si o tomou. E em Gênesis 6, veja que Enoque aparece no verso 5, que é a graça, e agora no capítulo 6, capítulo 5 de Gênesis, aparece Enoque, caminhando com Deus, e em Gênesis 6, que é o número do homem, aparece Noé, e diz assim, essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações, Noé andava com Deus. Enoque andou com Deus, Noé andou com Deus. Mas Noé não foi tomado. Billy Graham, Oral Roberts não foi tomado. Elias foi tomado numa constelação de 7 anjos. E por aí vai. Não é? Não é bonito demais isso aqui? É muito maravilhoso. E para encerrar, eu vou dar essa pepita para vocês. Para você ir para sua cama pensando nessas coisas, meditando nessas coisas, né? Diz assim, ó. Um tipo muito bonito de hoje também, enquanto o maligno está aparecendo, o bem também está aparecendo. E notem, lá atrás, naquele dia, um pouco antes da destruição, quando Deus tinha um homem pregando o evangelho, um homem pobre, humilde, não tinha muito das coisas do mundo, mas um homem que tinha um coração que ouvia a Deus. Noé. Teve Noé e Enoque pregando ao mesmo tempo, na mesma estação. E se você notar em Apocalipse 11, diz, eu darei poder às minhas 2 testemunhas no último dia. 2 testemunhas novamente nos últimos dias, em Apocalipse 11. E eles realizarão sinais e maravilhas entre as pessoas. Olhem lá atrás então, enquanto Noé e Enoque estavam pregando, e Noé estava pregando uma mensagem que parecia loucura para o mundo, e Noé estava preparando a arca, preparando um lugar de segurança. E aquilo por si só foi um milagre. Como que um homem sobre a terra seca, onde a água nunca tinha vindo, estava preparando uma arca para flutuar num mar poderoso que viria lá, e dizia que desceria dos céus? Onde que estava? Mas por fé, a qual ela é um milagre. Eu gostei dessa passagem. A fé é um milagre. Irmão, qual foi o milagre de Noé? Eu não sabia que Noé tinha feito milagre. Qual que era o milagre, irmão? Primeiro, que ele tinha fé. O profeta está dizendo. E segundo, que ele construiu uma arca sem ter evidência nenhuma, que eu comecei o programa falando de evidência. Você não vê nada. Você não vê a coisa acontecendo, mas ele não parou de pregar, irmão. 120 anos, estou fazendo minha arca. Estou pregando. Noé, avisado por Deus, preparou uma arca, tá vendo? Não importa o quão tolo parecia ao povo. De ver um homem pregando com um martelo sem parar, era um milagre por si só. É igual nós, irmão. Martelando, martelando, martelando. Mas é doido, isso não tem nada a ver. Não precisa disso tudo. Isso aí olha, vocês estão ficando loucos. Vocês estão perdendo a mente. Não precisa. Isso aí é desnecessário. Vivam uma vida simples. E não é martelando. É simples, irmão. É a simplicidade de uma arca que foi a única coisa que sobreviveu ao dilúvio. Mas que simplicidade alienígena que é essa? Né? Tecnologia que é essa? Um homem pregando com um martelo sem parar era um milagre por si só, de algo que parecia fanatismo. Se repete hoje, quando homens estão pregando o evangelho do Senhor, Jesus Cristo, pregando o batismo do Espírito Santo, aprontando um povo para a vinda do juízo, ou pregando um escudo contra o juízo. E uma igreja moderna de pessoas rindo, zombando e dizendo que não tem nada nisso e que os dias dos milagres se passaram. É um milagre, uma placa, um sinal na junção. Noé trabalhava. Ele não estava apenas realizando um milagre, mas ele estava esperando por um milagre também. O rapto da igreja e a ida para casa. Preparando um povo, aliviando eles, descarregando eles do peso das coisas do mundo e levando suas almas para a presença de Deus, de que quando Jesus aparecer a segunda vez em glória, aqueles que estiverem prontos serão raptados e serão tomados, unidos para lhe encontrar nos ares, para estarem com ele. Assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. A junção do tempo, 15 de janeiro de 56. Olha que coisa bonita. Para provar que o ministério, porque o profeta tinha todas as unções, ele tinha a unção de Moisés, de Elias, estava no ministério dele. Para provar que ele tinha a unção de Noé, não é? A arca, Deus mandou todos os animais lá para a arca, não é? O mesmo Deus que mandou os animais para a arca mandou aquela raposa, não é? Aquela raposa para a casa do profeta, para onde a arca se encontrava. O mesmo Deus, o mesmo ministério, o mesmo sinal, o mesmo milagre. Chegamos ao nosso final, amados.